E aí, galera, tudo bem? Belezura? Show de bola? Olha só, pessoal, nessa semana, nono ano querido e amado, nós vamos estudar o período entre guerras. Se hoje você acha que é difícil viver com o coronavírus, se você está achando que é meio complicado viver nessa época atual, imagina viver num mundo em que as pessoas viveram a Primeira Guerra Mundial e logo depois a gripe espanhola e logo depois a maior crise econômica da história da humanidade, a chamada crise de 1929, e logo depois a Segunda Guerra Mundial, tá? Isso tudo no espaço de uma geração de seres humanos. Estamos falando do momento mais difícil da história da humanidade no que diz respeito ao sistema econômico, ao sistema político internacional. Esse momento é de grandes dificuldades e grandes medos. E é também, como diz o historiador Eric Hobsbawm, a era das certezas. Os seres humanos tinham certeza que ou era o capitalismo ou era o socialismo, ou era a democracia ou era o fascismo ou era o nazismo. A era de ideologias muito certas, muito limitadas e muito impositivas. Cada grupo querendo impor a sua verdade em cima do outro. Hoje nós vivemos uma era bem diferente, uma era caracterizada muito mais pela relatividade e pela subjetividade, ou seja, tudo pode ser que a sua verdade tenha razão, mas a minha também, cada um tem a sua verdade, e o capitalismo é reinante e dominante. Naquela época, durante e após a Primeira Guerra Mundial, existiam várias ideologias querendo impor a sua vontade. Existia a ideologia da democracia, mas existia também a ideia do fascismo, do nazismo, do comunismo, do socialismo e de o conjunto de ideias que queriam se impor. O período entre guerras, pessoal, ele é muito abalado, tá? E cheio de impactos. Vamos ler aqui comigo, olha. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, os países envolvidos no conflito mundial concentraram-se em resolver os problemas internos, principalmente aqueles relacionados a questões econômicas. A partir de 1929, houve uma grave crise nos Estados Unidos, a chamada Grande Depressão. Uma crise econômica produz alterações sociais, como redução das condições de consumo e aumento das taxas de desemprego. Vamos observar aqui a imagem, né, que é essa imagem aqui, tá? Dessa página, você já viu uma forma de manifestação popular? Pois é, essa foi uma imagem de manifestação popular. Nessa época, muitas e muitas manifestações populares, porque o emprego era baixíssimo, a economia não crescia, tá? Se hoje a gente está sofrendo dificuldades econômicas, imagina no mundo europeu destruído por causa da Primeira Guerra Mundial. Só que teve um outro lugar que não estava nada destruído, e sim o contrário, em desenvolvimento econômico, justamente devido à sua participação na Primeira Guerra Mundial, que era os Estados Unidos. Os Estados Unidos entrou na Primeira Guerra Mundial, pessoal, só em 1917, e ele fez grandes empréstimos para os países europeus. Foi o país que mais conseguiu enriquecer-se durante a Primeira Guerra Mundial. E após a Primeira Guerra Mundial, há uma transferência da grande importância que a Europa tinha como o grande centro do mundo para os Estados Unidos. Passa a ser os Estados Unidos o grande centro de decisão do mundo, porque depois da Primeira Guerra Mundial, a Europa estava quebrada. Depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos estava sendo o lugar com o melhor e maior desempenho econômico. Vamos ler esse slide aqui comigo? Olha só, presta atenção aqui, ó. Economia estadunidense após a Grande Guerra, né, que é o nome da Primeira Guerra Mundial. A economia dos Estados Unidos não foi abalada pela Grande Guerra, de 14 a 18, da mesma forma que os países europeus. Isso aconteceu porque o país enfrentou no final do conflito e as batalhas não ocorreram em seu território. Então foi o que eu falei, não aconteceu no território e os Estados Unidos não participou das mais intensas batalhas.
Com o grande número de mortos e a falta de mão de obra, o continente... Por outro lado, a Europa teve boa parte do seu território devastada pelas batalhas. Com o grande número de mortos e a falta de mão de obra, o continente carecia de todos os gêneros de primeira necessidade e de produtos industrializados, uma vez que o parque industrial europeu tinha sido destruído. Nos Estados Unidos, as indústrias produziram em larga escala durante a Grande Guerra. Os silos estavam cheios, né? Ou seja, os lugares para guardar grão nos Estados Unidos estavam lotados. Né? Dessa forma, passaram a fornecer aos países europeus alimentos e produtos industrializados. Além disso, os Estados Unidos começaram a abastecer os mercados que anteriormente eram supridos pela indústria europeia. Ou seja, já que a Europa estava destruída, quem mais conseguiu vender para a América Latina, Brasil, Argentina, Venezuela, Paraguai, Uruguai, América Central, México, esses países eram grandes compradores dos europeus. Agora, quem mais fornecia tecnologia para esses países americanos passa a ser os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos passa a ser o fornecedor do planeta em vários sentidos, exatamente nessa época. Né? Ou seja, como a América Latina e a Ásia. Com a economia aquecida pelo poder de consumo do mercado interno e pelo aumento das exportações, os Estados Unidos passaram a viver um período de prosperidade, que gerou uma grande euforia econômica. Pessoal, nessa época, os Estados Unidos passam a sofrer o chamado Era Dourada. Né? A Era Dourada dos Estados Unidos. É aí que eles começavam a pregar o American Way of Life. Ou seja, os Estados Unidos começavam a falar que o estilo de vida americano era o melhor. Vamos anotar isso no seu caderno? American Way of Life, ou seja, o estilo de vida americano passava a ser priorizado e considerado o modelo padrão de consumo e de desenvolvimento para todo o mundo. Nessa época, os economistas defendiam que a oferta é que geraria a demanda. Ou seja, quanto mais os Estados Unidos produzissem, mais eles conseguiriam vender. Esse pensamento deu origem a um modelo de produção, em larga escala, chamado de Fordista. Beleza? Ou seja, pode anotar, pausa o vídeo e anota esse parágrafo no seu caderno, tá? Olha só, pessoal, o modelo Fordista, ele vai ser um modelo de produção em larga escala. Os Estados Unidos passa a ser o país mais poderoso, mais influente, mais concentrador da riqueza. E os economistas da época começavam a defender o seguinte: quanto mais você produz, mais você vende. Para os economistas dessa época, depois da Primeira Guerra Mundial, era a oferta que produzia a própria demanda. Ou seja, já que o mundo todo está carente de comprar, quanto mais eu produzir, mais eles vão querer comprar. Portanto, a ideia principal era gerar o maior número de estoque possível, para conseguir produzir unidades mais baratas. E, portanto, pessoal, nessa época, os Estados Unidos chegou a produzir mais de 45% de todos os carros do mundo. Portanto, nessa época, os Estados Unidos tornou-se um dos centros econômicos do planeta. Tá? E o que seria esse sistema industrial? Vamos ler aqui no slide comigo? Vem cá, ó, vem curtir. Em 1903, o industrial Henry Ford abriu as portas da Ford Motor Company, em Highlight Park, nos Estados Unidos. 5 anos depois da inauguração, a empresa Ford lançou o Ford T, tá? Que foi o carro mais fabricado no mundo durante 45 anos, esse carrinho aqui, ó.
Ah, lá, ó, é lindo, né? O carro maravilhoso. Esse carro aqui, que corria de 30, 40, 50 quilômetros por hora no máximo, ele era o carro mais barato e mais fácil de fazer da época. Ele se popularizou, permitiu que pessoas de classe média pudessem ter acesso ao carro. E é aí que os Estados Unidos passou a vender o produto tecnológico que mais gerou riqueza para ele durante muito tempo, que é o próprio carro, tá? Para acelerar a produção, Henry Ford desenvolveu uma linha de montagem. Esse método era revolucionário e visava aumentar a produtividade na fábrica. O antigo processo de produção, em que o mesmo operário trabalhava do começo ao fim de um processo produtivo, foi substituído em pequenos segmentos de produção. Assim foram eliminados todo tipo de movimentos supérfluos dos operários, o que aumentou o ritmo de trabalho e diminuiu o custo de produção. Essa técnica permitiu o barateamento dos bens de consumo. Assim, Henry Ford popularizou o automóvel, que se tornou o sonho de consumo dos estadunidenses. Pessoal, o que acontece? O automóvel ele é produzido em larga escala nos Estados Unidos, sobretudo a partir da seguinte lógica, a lógica da esteira. Tá? A esteira vai passando e o operário só pode fazer um movimento, para não perder tempo nem energia. O operário, um aperta o parafuso, o outro embala, o outro guarda. Um aperta o parafuso, o outro embala, o outro guarda. Tá? Esse modelo ficou conhecido, pessoal, como o modelo fordista, pela esteira. E Charles Chaplin fez uma grande crítica a esse modelo num filme chamado Tempos Modernos, no qual o Chaplin sai apertando loucamente o parafuso das empresas e vai para casa, assim, né? E ele dorme assim, ele vive assim, né? Ou seja, os operários eles passaram a se tornar meras máquinas das empresas, né? Então, um modelo de grande produtividade. Olha aqui, a economia estadunidense, marcada pela euforia de produção, comércio e consumo após a Grande Guerra, começou a dar sinais de superprodução. E aqui é que está o problema. Ou seja, é verdade que os Estados Unidos estava sendo o país mais rico e mais produtivo do mundo, mas isso levou a um processo de superprodução. Tinha coisa demais, produzindo coisa demais, e tinha gente de menos querendo comprar. Olha só, quando os estoques de diferentes produtos aumentaram além da capacidade de consumo do mercado. Isso aconteceu porque alguns países da Europa foram reconstruindo seu parque industrial pouco a pouco, voltaram a cultivar os campos e a cada ano que passava e compravam quantidades menores de produtos dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos continuou produzindo muito. Dessa maneira, o que não era vendido para a Europa era armazenado e depositado em celeiros, mas nunca era vendido. Aí o preço era obrigado a baixar. Tá? O governo dos Estados Unidos criou campanhas procurando alertar os produtores sobre o fato de que a superprodução trazia prejuízos. Porém, em razão do liberalismo econômico, o governo não tinha mecanismo para controlar a produção e pouco pôde fazer para evitar uma catástrofe que estava chegando aí. Aqui no livro ele fala o que é superprodução e ele fala o que é liberalismo econômico. Mas espera aí, pessoal, a partir de agora eu quero que você pesquise para mim o que foi a grande crise de 29, tá? Então você vai fazer um resumo para mim sobre o que foi a grande crise de 29. Olha só, pesquisar o que foi a grande crise de 1929, tá? O que foi? Pesquisar assistir o filme Tempos Modernos de Charles Chaplin e escrever em um resumo qual é a crítica que Chaplin faz ao modelo fordista. Tá? Então, esses são os dois resumos. Você vai fazer um resumo falando o que foi a crise de 29. E um segundo resumo, você vai assistir o filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin, ok? Do Charles Chaplin, escrevi errado aqui, Charles, né? Do Charles Chaplin. E escrever um resumo sobre qual é a crítica que o Charles Chaplin faz ao modelo fordista. Beleza, pessoal? Me envia esse material lá no Google Sala de Aula. Muito obrigado, morrendo de saudade de vocês. A gente se vê na aula que vem. Beleza? Beijão!